Grande reviravolta em Brasília. Ministro Gilmar Mendes procura Jair Bolsonaro para fazer um acordo com Donald Trump. Será que ele vai entregar o Alexandre de Moraes? Isso mesmo, Gilmar Mendes está com medo de ser o próximo a ser aplicada a sanção ali, a Lei Magnitsky, e agora ele procurou Jair Bolsonaro tentando ali um acordo para livrar também o seu lado. Nós vamos mostrar isso aqui agora, porque realmente os togados estão apavorados com a ofensiva que vem dos Estados Unidos. E agora, pessoal, Gilmar Mendes, Barroso e até mesmo Dias Toffoli está tentando livrar o seu lado, porque sem o visto para os Estados Unidos, eles já estão. Será que eles vão ter também as contas bloqueadas, os cartões de créditos cancelados? Nós vamos ver tudo isso aqui agora. Quem vai trazer para nós é o Dr. Couto, advogado, jurista, que vai mostrar tudo e vai mostrar uma matéria aqui da CNN. Olha só o que a CNN mostrou sobre o Gilmar Mendes, uma grande revelação. Nós vamos ver isso aqui agora. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, pessoal. Se você é conservador, se você é de direita, se você gosta desse tipo de conteúdo, você é nosso convidado, tá bom? Vamos para essa matéria e voltamos em seguida. Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela Sul. Este é um dos vídeos mais importantes do canal. Prestem atenção no início, do meio e ao fim. É um dos vídeos mais importantes do canal. O Dr. Gilmar Ferreira Mendes, decano, um dos cérebros mais perniciosos do Supremo Tribunal Federal, procura Bolsonaro, os aliados de Bolsonaro, para um acordão. Extra. É matéria da CNN. Gilmar Ferreira Mendes, desesperado com a aplicação da Magnitsky contra Moraes e sabe que está vindo para ele já e também para Barroso e depois para outros. O Gilmar Ferreira Mendes, ainda meio que se fazendo assim de quem está com as cartas na manga, mas nas mãos, quem tem as cartas é agora Trump, qual seja aqui a direita no Brasil. Eu vou repetir, Gilmar Ferreira Mendes não demorou muito, já procura Bolsonaro e seus aliados para uma tentativa de acordo. Uma tentativa de acordo. Vocês vão ouvir aqui, eu vou reagir a essa matéria da CNN. Ouçam isso aqui, vocês vão ficar surpresos. Diálogo entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Olha o que eu descobri. Horas antes... Ela não descobriu, foi algum ministro do Supremo que falou para ela, né? Isso aqui é a CNN Brasil. De diálogo entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ó, início de diálogo. Início de diálogo entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Olha o que eu descobri. Horas antes da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aliados de Bolsonaro disseram ao ministro Gilmar Mendes que o meio para estancar a crise entre bolsonaristas e a cúpula do Poder Judiciário seria enviar para a primeira instância as ações da trama golpista e que envolvam o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, tirar do Supremo Tribunal Federal e mandar para a primeira instância. Só um detalhe, conforme vai ficar mais claro ao longo do vídeo desta repórter da CNN Brasil, quem procurou foi o Gilmar Mendes, hein? Foi o Gilmar Mendes que foi lá. Essa aconteceu na segunda-feira desta semana, início dessa semana, durante um encontro que foi pedido por Gilmar Mendes. Quem que participou desse jantar? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A mulher tá ofegante, rapaz. Parece aquelas colegas da oitava série, né, que apresentava em Segura os seminários na escola, né, no colegial. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi quem intermediou. Não vale nada, né? Sabotou o governo Bolsonaro pra caramba, esse sujeitinho do Centrão, o nhonho, né? Esse encontro. Durante essa reunião, Gilmar Mendes foi avisado pelos bolsonaristas de que o governo americano aplicaria a Lei Magnitsky ali nos dias seguintes, nos próximos dias, contra autoridades brasileiras, tendo Alexandre de Moraes e possivelmente outros ministros do Supremo também como alvos.
Segundo Fala, minha filha, que inclusive de cara o Gilmar Mendes e o Barroso vão ser sancionados, magnetizados. eu apurei, Gilmar teria respondido o seguinte: se isso de fato ocorresse... Fala que você não apurou zorra nenhuma, quem lhe contou foi o Gilmar que lhe contou isso e falou, claro. Ele falou assim, contando a versão dele, que ele foi garboso. Conta aí. Se a aplicação da Lei Magnitsky, o Supremo poderia determinar que as instituições financeiras que atuam aqui no Brasil não cumpram ordens vindas dos Estados Unidos. Veja, o Gilmar Ferreira Mendes, segundo essa repórter, ele é que se autoconvidou, ele é que propôs desesperado um acordo com a direita bolsonarista, e lá chegando, segundo ele aí, ele que disse para ela, né? A direita disse, olha, a maneira de tentar nesse momento baixar um pouco aí a energia, apaziguar um pouco, é vocês vocês do STF declinarem da competência, que não é de vocês, nunca foi, e mandar estes processos para a primeira instância. Já que ninguém aí tem foro de prerrogativa de função. E aí, Gilmar Mendes, e porque senão a gente vai aplicar Magnitsky, o Trump vai aplicar Magnitsky, como já aplicou, né? Aí que Gilmar Mendes na segunda-feira então teria dito o seguinte: se vocês aplicarem a Magnitsky, nós vamos dizer aos bancos para eles não cumprirem as ordens. O meu professor dizia que, de constitucional, meu grande professor de direito constitucional dizia o seguinte: todo mundo tem o direito a espernear. É o ius esperneante. O jus esperneante está aqui esperneando. O bravão, o Beisola, está esperneando. Aí ele diz, né? Se aplicar Magnitsky e proibir transações financeiras de ministros, tudo isso que a gente já está falando que o Moraes vai sofrer e que logo logo o Gilmar vai sofrer. E Moraes, e Gilmar, é um negócio lá de Portugal. Aí o Gilmar disse assim: o Supremo baixa uma ordem para que os bancos não obedeçam às decisões da Magnitsky. Veja, os bancos que têm operações financeiras com empresas americanas, com o sistema financeiro americano, até bancos brasileiros que tenham operações financeiras nos Estados Unidos, bancos brasileiros que tenham sede nos Estados Unidos, exemplo do Banco do Brasil, etc. Se eles desobedecerem a lei Magnitsky, eles vão sofrer as sanções secundárias impostas pela própria lei e podem, inclusive, entrar em falência. Aí vem o Gilmar cantando de galo, blefando, dizendo assim: nós obrigaremos os bancos a não cumprirem as suas decisões. O não cumprir a lei Magnitsky por parte dos bancos significaria a falência dos bancos. Nem o Supremo Tribunal Federal, nem do Afeganistão, pode obrigar um banco a causar a própria falência. Se bem que aqui é Xandaquistão, a coisa é mais embaixo. Entendem isso, pessoal? Entenderam isso daí? Entenderam? Vamos lá. Gilmar Mendes, com aquilo na mão, vai procurar os bolsonaristas, que ele disse que é um agente mequetrefe. Está precisando dos bolsonaristas agora, Gilmar Ferreira Mendes. Aí chega lá, escuta uma proposta, supostamente, né? Dos bolsonaristas. E os bolsonaristas falam: a Magnitsky está vindo. Aí ele fala: se aplicarem, nós vamos emitir uma decisão no Supremo para liberar os bancos não cumprirão as decisões. Mentira. Tentem. Aí vão ficar que nem os ayatollahs que não conseguem sair nem do Irã. Tentem, né? Vamos continuar. Dos Estados Unidos. Então, essa foi a resposta. Quando disseram, aliados de Bolsonaro disseram para Gilmar Mendes, segundo eu Essa menina está parecendo um aprendiz da Mortadela Lima, né? apurei, que a lei Magnitsky estava chegando essa semana, ele
não recuou e disse, olha, então a gente pode determinar, eventualmente, sim, soltou como uma ideia, que as instituições financeiras não cumpram as determinações vindas dos Estados Unidos. Então, porque eu não posso usar, a gente não vive numa democracia plena, eu não posso, uma democracia relativa. Eu não posso falar o que eu acho isso, cara, de uma fala dessa vindo da boca de um ministro supremo. Também apurei que essa conversa, esse jantar entre bolsonaristas e Gilmar Mendes, durou cerca de 2h30 e foi considerada uma conversa muito dura e ruim. Esse primeiro contato ainda não produziu nenhum avanço prático no caminho de uma pacificação, embora todos ali presentes tenham concordado que esse canal de diálogo vai continuar aberto para novas rodadas, novos encontros. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, apurei que o ministro Gilmar Mendes conversou ao telefone com o advogado Fábio Van Garten, ex-ministro de Bolsonaro. Van Garten havia estado em Miami com o deputado Eduardo Bolsonaro e estava ali com o termômetro calibrado para saber como estava pensando o filho de Jair Bolsonaro. Segundo pessoas que conversaram com o aliado de Bolsonaro, essa conversa entre Van Garten e Gilmar Mendes caminhou melhor, até porque eles têm uma relação antiga. Gravem isso. O traidor Van Garten tem uma relação antiga com Gilmar Mendes. Isso explica muita coisa, não é? Gravem isso. Entre o ministro Supremo e o advogado, mas eles caminharam ali no sentido de que é preciso encontrar um denominador comum para aplacar a crise. Embora não tenha havido pontos de consenso, a abertura de Gilmar Mendes para dialogar deixou o entorno de Bolsonaro com alguma esperança de mudança no rumo do processo e pegando o voto divergente de Luiz Fux. Só aqui, olha que interessante como ela narra sempre que o poderosão é o STF, o poderosão é o Gilmar Mendes, etc. Deixou, que a conversa deixou os bolsonaristas com esperança. Quem está com esperança, minha filha? Quem foi procurar diálogo? O Gilmar Mendes está encurralado. Olha, se eles dizem é inaceitável uma interferência de Trump, é a soberania, fobia, então não tinha que estar procurando diálogo. Está indo procurar diálogo porque está com aquilo na mão, aquilo redondo de onde saem umas coisas, na mão. E quem tem aquilo tem medo. Ele não tem condições de oferecer um acordo caracu. Aquela bebida, não estou falando de outra coisa. Aí a repórter vai dizer aqui agora no final o seguinte. Preste atenção. Que esse acordo pode ser construído a partir do voto divergente do Fux. Aí eu quero raciocinar uma coisa com vocês. Não pensem que o Fux... vocês são tão tontos às vezes. Porque o Fux foi um juiz de carreira, tem a reputação dele para zelar. Veja, eu conheço vários juízes e juízas de carreira. Há muitos deles excelentes, são servidores públicos vocacionados. E há muitos outros juízes de carreira que não valem nada. Como também acontece na advocacia, como também acontece no Ministério Público, etc. O Fux foi plantado. Os votos divergentes do Fux foram combinados entre eles, todos. Entre eles, Gilmar, Moraes, Fachin, Flávio Dini, Luiz Roberto Barroso, todos eles. Deram um personagem para ele. Fux, você vai bancar o bacaninha, o divergente, porque essa pode esquentar uma hora dessa e a gente vai precisar negociar. Então a gente vai plantar a semente. O teu voto vai ser um voto semente, um voto chave para um acordo. Segue lá, Fux. Finge que está discordando da gente. Abram a cabeça. Aprendam a pensar como essa gente pensa. Agora, só para ouvir o finalzinho, né? Finalzinho do... No rumo do processo e pegando o voto divergente de Luiz Fux como uma oportunidade para isso. Curso gratuito de inteligência artificial com material. Entenderam? Eu quero... essa é uma novidade bombástica.
Por isso que eu disse que é um dos vídeos mais importantes. Sobretudo é um vídeo importante para o canal nesse momento em que realmente parece que está havendo um reequilíbrio de forças. O Decane, o Gilmar Ferreira Mendes foi, né? Claro que ali ciceroneado pelo Vanguard infiltrado, será? E também pelo o Nhonho, o Rodrigo, né? Que é tão ridicularizado pelos seus próprios pais, chegava a chorar na Câmara, né? Na Câmara Federal, Rodrigo Maia. O Gilmar Mendes vai lá. Vejam, o sujeito é tão ridículo e está tão acuado, o Gilmar Mendes, que ele foi lá representar a dama de advogado dos seus pares. E olha o argumento dele. Se aplicar Magnitsky, nós vamos mandar uma lei para os bancos não obedecerem. Ou seja, mandar uma lei para os bancos buscarem o autoextermínio. Essa lei, o quê? Essa decisão, né? Porque eles fazem leis, decisões com cara de lei. Eles decidem sem poder decidir, né? Porque eles fazem leis sem poder. Quer dizer, blefou significa que eles estão com muito mais medo do que se imagina. João Mendes, qualquer coisa, faça como Moraes, no auge do desespero. Quem me acompanha sabe que eu adoro analisar pesquisas. Essa daqui, esse dado específico, me deixou boquiaberto. Porque para pensar. Há 6 anos, a imprensa, de uma forma nunca vista antes, a sintonia com que eles trabalham, tentam construir a narrativa de que o Alexandre de Moraes é um verdadeiro guerreiro, a muralha contra Bolsonaro, o defensor da democracia, que se não fosse Alexandre de Moraes nós seríamos agora uma ditadura, Moraes é um herói. É impressionante o esforço que eles vêm fazendo há 6 anos. E aí vem o governo Lula gastando milhões nas agências de publicidade, milhões em impulsionamento com seus influenciadores, tentando defender o Alexandre de Moraes, como o Alexandre de Moraes é o grande salvador do Brasil. Beleza. Alexandre de Moraes é o ministro da nossa Suprema Corte. E ele sofreu sanções, no caso, vou falar do caso do visto aqui. Ele teve seu visto cancelado pelo presidente dos Estados Unidos, que nem é muito amado aqui no Brasil, de acordo com as pesquisas, tá? Então o presidente dos Estados Unidos suspende o visto de um ministro da Suprema Corte Brasileira, que a imprensa fala há 6 anos que é o grande defensor da nossa democracia. O mínimo que se poderia esperar disso é que a população brasileira ficasse do lado do Alexandre de Moraes. Um personagem exterior atacando um personagem brasileiro que é defendido pela imprensa constantemente há 6 anos. Entendeu o contexto? O mínimo era esperar assim, que a população ficasse revoltada com o fato do Alexandre de Moraes ter sido sancionado, ter sofrido alguma punição do governo americano. Ainda mais nesse momento que a imprensa quer colocar na cabeça de todo mundo que o governo americano é maldoso e o Donald Trump é nazista, fascista, como Lula falava. Fez uma pesquisa. Esse número aqui eu achei impressionante. E a pesquisa deu isso aqui, ó. Revogação de visto de Moraes por Trump é apoiada por 47% da população e reprovada por 42%. Nós temos mais pessoas aprovando uma punição de um agente externo a um ministro da nossa Suprema Corte do que gente saindo em sua defesa. Isso aqui por si só é um gigantesco termômetro que nos mostra que o povo brasileiro não aguenta mais Moraes. Ninguém aguenta mais esse cara. É por isso que as ruas do Brasil ficarão lotadas no dia 3 de agosto. É todo mundo indo pra rua, porque se a gente não tira Moraes, não importa Lula, não importa eleição, porque não vai ter eleição, não vai ter mais nada. Ou a gente tira Moraes, porque o Brasil não aguenta mais. Pra rimar. Cara, isso aqui é impressionante. 47%. Metade da população quer que o cinto, como é que é? A pinhola cante em cima do Moraes. A imprensa perdeu, o sistema perdeu, a população está vibrando, anda nas ruas, o povo está vibrando com o fato do Moraes finalmente estar sofrendo justiça por tudo de errado que ele fez. Está vibrando.
Não adianta vir falsear isso. A gente percebe, qualquer lugar que você vai. Esse dado, galera, é impressionante. Isso aqui, ó. Isso aqui pra mim foi uma das coisas mais impressionantes. E aqui embaixo ainda tem a estratificação. Concordam totalmente, 33%. Concordam em parte, 14%. Que dá, obviamente, 47%. O concordam totalmente é maior do que o discordam totalmente. Gente, aí se você tira isso aqui, esses 10% que não sabem, esse outro 1% aqui, e para quem deu opinião, é mais de 55% a favor. É impressionante, cara. O Brasil está acordando finalmente. Pois é, realmente, como você viu aí, né, na verdade, o Gilmar Mendes procurou ali a comitiva ali de Jair Bolsonaro. Na verdade, ele queria se encontrar mesmo, era com o homem, né? Mas aí foi ali, se encontrou com o líder da oposição, né? O Sóstenes Cavalcante, também ali com o líder do partido PL, né? O Valdemar da Costa Neto, e até mesmo com quem diria, hein? O Rodrigo Maia. Rodrigo Maia volta a aparecer, esse personagem icônico da política brasileira, que fez muita raiva no povo brasileiro lá atrás, quando ele era presidente da Câmara dos Deputados. Agora, sorrateiramente, volta a aparecer Rodrigo Maia. É claro, né, pessoal? As eleições do ano que vem, tá aí para deputado, senador e para presidente. Rodrigo Maia quer tirar uma casquinha, né? Ele quer aparecer novamente para ver se consegue um espaço. O Rodrigo Maia, assim como o Sóstenes Mendes, e assim Sóstenes Cavalcantes, e assim como também o Valdemar da Costa Neto, tiveram essa reunião ali com o Gilmar Mendes, tentando ali fazer um meio de campo, né? Um acordo. E isso foi logo depois da sanção ali dos Estados Unidos, a taxação de 50%, e no intervalo entre a lei Magnitsky sobre o Moraes. E aí o Gilmar Mendes tentando, né, ver se conseguiu fazer um meio de campo ali para tentar amaciar as coisas ali para o Supremo, porque ele sabe, se eles conseguirem, né, se o Donald Trump, se a direita nacional e internacional conseguir abater o Moraes, todos os outros vão em cadeia, né? É um efeito cascata. Tanto Barroso, Gilmar Mendes, todos os outros. Porque, na verdade, eles estão sustentados no escudo ali que é o Alexandre de Moraes. E aí o que acontece, pessoal? Nós vamos ter essas manifestações no Brasil inteiro. Desta vez vai ser de uma forma totalmente diferente. Das outras vezes foi só num ponto, foi só na Avenida Paulista, teve uma vez que foi só lá em Copacabana. Desta vez a grande diferença é essa. Muitas pessoas estão falando, mas eu não acredito, não dá mais, já teve várias manifestações, não deu em nada. Porém, pessoal, você tem que parar e pensar. Depois do 8 de janeiro, que teve lá o 8 de janeiro, as pessoas foram presas, a direita ficou parada, ficou escondida, com medo e não quis se manifestar. Muito tempo depois, muitos meses depois, teve a primeira manifestação na Avenida Paulista, depois teve outra, depois teve uma em Copacabana e agora teve outra há pouco tempo ali na Avenida Paulista. Só que todos esses são movimentos pontuais. Essa é a primeira vez, preste atenção, é a primeira vez depois do 8 de janeiro que o povo brasileiro vai se reunir em todas as capitais. Vai ter no Sul, vai ter no Nordeste, vai ter na Bahia, vai ter lá em Belo Horizonte, ali na Praça da Liberdade em Belo Horizonte, inclusive com a presença do Nicolas Ferreira, que já falou que vai estar de manhã ali em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, e à tarde vai estar na Avenida Paulista. Vai ter em Copacabana, possivelmente com o Flávio Bolsonaro, e pode ser também que o Jair Bolsonaro esteja lá. Se o evento for na parte da manhã em Copacabana, pode ser que o Jair Bolsonaro esteja lá. É claro, né? O Bolsonaro não vai poder falar. Isso aí já está mais do que claro. Porque se ele falar, fizer aquele pronunciamento, aquele discurso, vai repercutir pelas redes sociais e aí ele pode ser preso na segunda-feira mesmo. Se não for preso no domingo, né? E isso ele não quer, lógico. Então ele não vai falar. Mas que ele vai estar presente ali, mudo, calado, talvez, né? Se fosse eu, faria isso. Com um adesivo na boca, né? Com esparadrapo na boca, escrito censura, ditadura, alguma coisa assim, né? Por que não? Não posso dar entrevista, mas eu posso aparecer, né? Com a camisa escrito, sei lá, lava toga, ditadores da toga, fora Moraes, né? Aí não pode também, né? Mas, pessoal, a verdade é o seguinte, é preciso ser feito algo. E, além dessa diferença que vamos ter agora, que agora as manifestações vão ser em todas as capitais, existe uma promessa de que essas manifestações vão acontecer todos os finais de semana até
que seja feito algo a respeito dessa confusão que tem havido em Brasília ali, né? E a pauta é fora Moraes e fora Lula. Realmente é uma pauta complicada, difícil. Tentaram a anistia, né? A última manifestação, as duas últimas, foi a respeito da anistia dos presos ali do 8 de janeiro, e aí, inclusive, o Sóstenes Cavalcante ali protocolou, né, as assinaturas ali, mais de 80 assinaturas ali, para poder, dos deputados ali, para poder entrar com pedido de anistia ali, mas não deu em nada, né? Agora vem o fora Lula e o fora Moraes. Eu quero saber da sua opinião. Coloque aqui nos comentários. Essa manifestação vai dar certo? Vai ser um sucesso? Vai mexer com as autoridades? E eu quero que você coloque aqui também nos comentários. Será que desta vez, né, essas sanções que estão vindo, a lei Magnitsky e tudo mais, vai fazer com que as autoridades ali recuem ou eles vão dobrar a aposta mais uma vez? O Lula, inclusive, pessoal, para terminar, já prometeu um pronunciamento em rede nacional nesse final de semana, possivelmente no domingo à noite, logo após as manifestações. É lógico que esse discurso ele já vai estar gravado, né? A hora que estiver acontecendo as manifestações pelo Brasil, possivelmente o discurso já vai estar gravado. Segundo algumas fontes, esse discurso ele vai falar sobre o tarifaço ali de 50% e também sobre a lei Magnitsky ali, sobre o ministro Alexandre de Moraes, né? Então coloque aqui nos comentários o que você acha. Dessa vez vai ou vai ser só mais uma tentativa que vai sair pela culatra? Dá um like nesse vídeo. Algumas pessoas falam que clicam no botãozinho e funciona. Verifique aí. E o mais importante, pessoal, se inscreva aqui no canal para que você possa ver outros vídeos como esse e fique muito bem informado. Vamos ficando por aqui e até a próxima.